Professor Kiyoshi, boa noite. O senhor está bem? Boa noite, Walter. Tudo bem, e você? Ainda com a situação da Covid, né, professor? A gente não sabe aonde vai dar tudo isso, né? Gozado, né? Que quando começa a dar sinais de regressão, eles fazem abertura. Já o Dória está abrindo as igrejas outra vez, né? Lá na Índia aconteceu um desastre, né? Uma concentração de 3 milhões de pessoas para se banhar no rio, para cumprir um ritual religioso, e lá espalhou a Covid, né? Verdade, professor. E essa, eu não sei como é que vai ser, porque vai abrir Vai de segunda-feira. volta, né? Quando dá sinais de rebaixamento do índice de contaminação, eles começam a abusar, né? Abre tudo, aí começa tudo de novo, né? E assim não vai terminar nunca, né? Dá um medo, né, professor? Dá um medo. Eu como vários brasileiros, estou mantendo meu Melhor fazer distanciamento. um choque mais ou menos prolongado para acabar de vez, do que ficar intercalando, né? Vai e volta, vai e volta. Professor, estou aqui essa semana, o senador Jorge Cajuru, essa polêmica do Cajuru, né, divulgou uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro sobre a CPI, analisar ações, as omissões, o governo na pandemia. Aí o ministro do STF, Roberto Barroso, no diálogo que o presidente teve, disse que o senador falou que o presidente falou sobre ampliar poderes, conversou aquela conversa toda com o senador. Como é que o senhor viu essa história? Tem gente aí que está falando que isso aí caracteriza crime de responsabilidade. Eu não acho que é uma conduta tipificada na Lei 1070 de 1950, porque se tratou-se de uma conversa reservada entre duas pessoas. Ele não fez declaração em público nem nada. Então, o mal é que não sei por iniciativa de quem, que isso foi aparecer na mídia, né? Que era uma conversa reservada entre o senador e o presidente Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro estava pressionando o senador lá para tocar o impeachment em cima dos ministros e o senador respondeu. Eu já fiz isso ontem, né? Então, ele já tinha protocolado o pedido de impeachment antes dessa conversa com o presidente, né? Então, eu não vejo nada demais nisso daí. Agora, a grande verdade é que o presidente da República ele se sente acuado, né, diante de mobilização de forças políticas do Estado, do município e da própria do Supremo. Então, ele está partindo para ameaças veladas de intervenção militar, essas coisas todas, né? Mas respondendo objetivamente a sua questão, a sua indagação, não vejo indícios de crime de responsabilidade nessa troca de palavras. Professor, o presidente também do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu consultar juristas para saber se uma CPI no Senado pode mesmo investigar governadores e prefeitos. Eu queria comentar do senhor, foi um dilema isso essa semana, né? Isso daí, depois que o presidente resolveu instaurar a CPI, em cumprimento da decisão do ministro Roberto Barroso, sem esperar o julgamento do plenário, que já aconteceu, por sinal, o senador Eduardo Gião propôs que a investigação seja completa em âmbito nacional, envolvendo os governadores e prefeitos. Nisso, o senador Rodrigo Pacheco rechaçou, dizendo que isso é prerrogativa das casas legislativas dos estados e dos municípios, que ele não acolhia. Entretanto, o senador Alessandro Vieira propôs a extensão do objeto da investigação à utilização dos recursos financeiros transferidos pela União aos estados e municípios para utilização no programa de combate à Covid-19, e que essa parte foi acolhida. Foi o suficiente para a mídia ficar divulgando aos 4 cantos do país, dizendo que ficou limitado à investigação àquele objeto inicial, como proposto pelo senador Randolph, e
ampliado com a investigação dos recursos transferidos pela União. Só que a mídia não esclarece, ninguém esclarece, que não é possível você investigar o desvio de recursos transferidos pela União, pelos estados e municípios, sem investigar, sem colher o depoimento dos principais executores da despesa pública, que são os governadores, os prefeitos e os secretários de saúde, entendeu? Então, não há como você investigar o desvio apenas contabilizando o valor transferido pela União e o valor gasto. Tá? Então, precisa dizer onde que foi gasto e quem é que mandou gastar, entendeu? Aliás, essa matéria, Walter, de desvio de dinheiro transferido pela União, já está sendo investigado por 11 estados. 11 Assembleias Legislativas do Estado estão investigando, sendo que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e de Santa Catarina já suspenderam preventivamente os governadores de suas funções por 180 dias. Então, essa matéria é eminentemente de competência das casas legislativas dos estados e dos municípios. Então, qualquer ingerência da CPI, da Covid-19, que implique oitiva de agentes públicos dos estados e municípios, vai seguramente ensejar uma ação no Supremo Tribunal Federal para dirimir o conflito de competência. E aí a confusão vai se expandir mais do que já confuso já está, entendeu? Aí vai envolver o atrito entre o presidente da República, os governadores e prefeitos, né? Por enquanto, o atrito está entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, porque o seu presidente Bolsonaro, com o seu linguajar habitual de forma emocionada, ele atacou a figura do ministro Barroso, que aplicou o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, acolheu o pedido de liminar formulado no mandado de segurança, determinando a instauração da CPI. Professor, e falando na questão do Bolsonaro, em uma decisão individual, a Rosa Weber suspendeu as regras, aquelas que aumentavam de 6 para 2 o limite de armas de fogo, aquela questão do pote de arma, né? Teve isso e a compra. E outro trecho também derrubado, professor, ele falou assim, que permitia que policiais comprassem 2 armas de uso restrito, além de 6 de uso permitido, né? Esses decretos foram editados por Bolsonaro lá em fevereiro. Eu queria que o senhor desse uma palavrinha disso. Já falamos a respeito num programa anterior, né? Até fiz referência ao Ringo Kid, né? O Kit Carson, que atirava com 2 armas na mão ao mesmo tempo, né? Então, é um exagero, certamente, que extravasou em muito os limites da lei respectiva. E, por isso, o Supremo Tribunal Federal declarou a sua inconstitucionalidade, onde se viu a necessidade de você ter 30 armas e 2 armas para você portar dia e noite. Não vejo necessidade disso. Agora, o Congresso Nacional é que dormiu no ponto, esperou o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade para ele, Congresso, baixar uma resolução sustando esses decretos por extravasar dos limites da lei. Deveria ter sustado de imediato, né? Porque o extrapolamento da lei estava claro desde o começo. Professor, agora o Banco Central mostrou que em dezembro o comprometimento da renda das famílias brasileiras com as dívidas bancárias, né? Eles fizeram ali algumas somas, que 31,1% do pico que é o pico da série histórica com 31,1%, né? O dado está refletindo uma parcela, quer dizer, o cidadão que ganha 100 gasta 70 reais, segundo eles, em pagamento de dívidas, né? E o senhor que fala muito de orçamento, dessa questão econômica do Brasil, o endividamento do país também está crescendo junto com essa parcela? Essa política de endividamento da população é resultado da recessão econômica que se desenhou no horizonte brasileiro em virtude do isolamento social, a política de fique em casa,
equivale dizer não produza, não faça nada. Só que, como vinha alertando desde o início, não se trata de fazer um discurso entre dar preferência à saúde ou dar preferência à economia. As duas coisas têm que andar junto, né? A saúde não vai se sustentar por muito tempo havendo falta de recursos financeiros em razão da retração da economia. Assim como a economia também não vai se sustentar sem a saúde da população. Então, são duas coisas interligadas, uma dependente da outra. Agora, esse desequilíbrio dos fatores em confronto é que está fazendo com que desenhe no horizonte o perigoso fenômeno da fome, né? Então, no primeiro programa emergencial que distribuiu R$600 para 40 milhões, aquilo lá serviu para matar a fome de muita gente e a economia cresceu um pouco em função da demanda de mercadorias e de serviços e reativando, de certa forma, a economia brasileira. Agora, com o término dessa ajuda, que reiniciou agora há pouco em abril, mas com valor bem reduzido, a possibilidade de recuperação do fôlego econômico desse pessoal, né, de necessitado, vai demorar muito. Quer dizer, se depender apenas da ajuda governamental, eles vão continuar passando fome. Tem uma multidão de pessoas que não conseguem se alimentar 2 vezes por dia. Quando eles almoçam, o almoço representado por um simples lanche, já não tem nada para o jantar, e vice-versa. Entendeu? Então, a fome é um perigo em potencial que deve ser encarado com realidade e combatido com realidade. Eu sempre digo, Walter, que no mundo o que mais mata não é a Covid, é a fome. Está matando uma pessoa a cada 4 segundos em todo o planeta, entendeu? Só que a mídia não divulga esses fatos, porque a fome atinge apenas os miseráveis. Agora, como a Covid atinge pessoal de classe alta, pessoal privilegiado, então todo mundo cai de pau, fica procurando um culpado por os males decorrentes dessa Covid-19. Professor, eu tenho uma dúvida aqui, que aliás foi encaminhada até por um aluno do senhor, que eu coloquei na nossa pauta, que eu vou ler aqui, porque tem uma diferença e fala da Covid, né? O relator da ação, professor, do Tribunal de Contas da União sobre a conduta do Ministério da Saúde na crise sanitária, Benjamin Zimmer, ele considera que a pasta evitou assumir a liderança no combate do novo coronavírus 19, né? Durante a gestão de Eduardo Pazuello. Os ministros e auxiliares poderão ser punidos. Professor, essa decisão do Tribunal de Contas, ela é diferente da questão da CPI? É essa pergunta que o Eduardo, lá dos Estados Unidos, está pedindo para o senhor esclarecer. O mal da politização da Covid-19 são declarações dessa espécie. O que o Tribunal de Contas tem que ver com a política de combate a coronavírus? Não tem nada. Ele tem que fiscalizar a execução da lei orçamentária. Se a lei orçamentária for executada nos limites da lei orçamentária anual, então não tem nada que reclamar, entendeu? Agora, a execução da lei orçamentária, que é o principal foco da fiscalização do TCU, eles não estão fiscalizando, não é? E quando fiscaliza, só fiscaliza a posteriori, depois do estrago feito, que vai dizer, olha, houve um rombo aqui, porque houve um desvio aqui, tudo lá. Agora, eles demoram uma eternidade para julgar as contas do presidente da República. E quando encontra alguma irregularidade, em vez de reprovar a conta do presidente, eles aprovam a conta com ressalva de que faltou isso, faltou aquilo. Olha, não cabe ressalva. O Tribunal de Contas não é um órgão político, é um órgão técnico. O órgão político é o Congresso Nacional, que pode aprovar ou desaprovar, independentemente do parecer favorável ou contrário do TCU. Mas o Tribunal de Contas, se encontrou irregularidade, é sua obrigação
promover a condenação do titular da conta, não é? Mas isso ele não está fazendo. Agora, ele está aí falando da omissão do governo federal no combate. Isso não é incumbência do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não existe para promover o exame da política pública. Existe para controlar as contas, como o próprio nome está dizendo. Controlar e fiscalizar as contas. Professor, e o STF confirmou a decisão que derrubou a condenação do ex-presidente Lula e mantém o petista elegível agora, em um julgamento que foi fatiado dos ministros da 13ª Vara Federal de Curitiba. Tinham competência para julgar o petista. Olha para cá como é que ficou. De 8 votando a favor e 2 contra, né, a decisão que é para anular. E agora? Ele está na disputa eleitoral. Esses processos contra o Lula fez com que eu desaprendesse tudo aquilo que eu aprendi no curso de Direito, né? Isso é elementar. Você aprende nos primeiros anos do curso de Direito que incompetência do juízo é matéria preliminar a ser arguida em primeiro plano, em preliminar da defesa, e não depois de condenado em 3 instâncias judiciárias. Isso é inusitado, né? Agora, o ministro Fachin fez isso daí para tentar evitar o pior. Agora, tentar justificar o do segundo mandado de segurança, que estava preso desde 18 de dezembro de 2018, que dizia respeito à nulidade das condenações por parcialidade do juiz Sérgio Moro na condução da instrução e julgamento. Né? Então, era para evitar isso. Agora, isso o Supremo não decidiu. Ele disse que vai decidir agora na quinta-feira, na sessão plenária, se referenda ou não a anulação proclamada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, presidido pelo ministro Gilmar Mendes. Né? Agora, por coerência, o Supremo deveria dar por prejudicado o objeto, né? Se anulou a decisão condenatória por falta de competência da 13ª Vara de Curitiba, então as condenações deixaram de existir. E não existindo condenação, não há que se falar em nulidade das condenações, anulação das condenações. Então, por coerência, tem que decretar a extinção desse segundo HC. Só depois eu vou repetir na programação, na íntegra ali, a questão do lançamento do Iberdaft, do segundo volume da revista. Um abraço para você, que eu acho. Outro para você, Val. Tchau, tchau.